Então, aqui eu tenho uma esfera, né? De raio R. E aí eu mostrei essas duas formas. Para calcular a área da esfera é 4πr ao quadrado. E o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Foram só essas daí que a gente viu, Nanda. Fora isso, a gente viu também quando a gente faz um corte na esfera paralelo ali ao equador, né, que é essa linha daqui que divide a esfera ao meio. Aí eu vou revisar isso porque eu vou falar de calota, aí eu mostro para você do que eu falei na aula passada também. Tudo bem? Ok. Foram essas duas fórmulas que eu mostrei para vocês na aula anterior, tá? Aí agora a gente vai ver as partes da esfera. Vamos começar pelo fuso. O fuso, ele é uma superfície e ele é a superfície entre dois meridianos, tá? Então é uma superfície Então, o fuso é que nem vocês têm a ideia do fuso horário, né? Vocês pegam ali todos os meridianos, né? A partir do meridiano de Greenwich, que é, vamos dizer assim, o zero, e aí para a direita e para a esquerda vocês vão tendo vários fusos, né? Então, o fuso é a mesma ideia, o mesmo conceito. Então, eu vou até pegar essa circunferência, que é essa esferazinha que eu fiz, ela até ficou bonitinha, e aí em cima dela eu desenho o fuso. Para eu não, para ganhar tempo. Vou apagar só esse raio aqui. Então vamos lá. Eu vou precisar fazer só uma reta, que é o diâmetro dela aqui, e aí ele vai dar uma ideia para o fuso. E aí, galera, é o seguinte, ó, você vai pegar aqui, eita. Então, a partir desse raio, e aí eu vou pegar esse outro rainho aqui, vamos lá. Ó. Essa superfície aqui, ó, a gente chama de fuso esférico. Ele é só a superfície, tá? Então, o que a gente vai calcular do fuso é apenas a área. Então, o que a gente calcula do fuso é a área. E essa área, ela vai ser diretamente proporcional a esse ângulo aqui, ó, que a gente chama de ângulo diedro. Esse ângulo aqui, ó, que eu chamei de ângulo θ, esse ângulo, ele é um ângulo chamado de ângulo diedro, que é o ângulo formado por dois planos. Porque aí você tem esse plano aqui, ó, certo? Essa superfície desse plano, e lá do outro lado você tem outro plano. Por isso que esse ângulo ali ele é conhecido como diedro, porque ele é um ângulo formado através de dois planos, beleza? Como é que a gente vai fazer o cálculo da área do fuso? Então, o que eu estou interessado aqui com vocês é calcular a área do fuso. É uma regrinha de 3. Então, para a gente guardar, para não guardar a fórmula, para a gente guardar só a área da esfera, vocês vão pensar o seguinte: essa área da esfera, que é 4πr ao quadrado, ela é a área de uma volta inteira daquele semicírculo. É a superfície de uma volta inteira do semicírculo. Então, essa área ela é diretamente proporcional a 360. A área do fuso vai ser diretamente proporcional ao ângulo θ. Então, ó, fazendo essa regrinha de 3, a gente chega nessa expressão.
E a área do fuso vai ser igual 4πr ao quadrado vezes θ, dividido por 360. Que a área do fuso vai multiplicar o 360, que depois vai passar dividindo. Então, dividido por 360. Dá para simplificar, ó, o 4 com o 360 vai sobrar aqui embaixo 90. Então, essa daqui é a expressão, ó, πr ao quadrado vezes θ dividido por 90. Essa é a expressão para a área do fuso. Tá certo? Então, a área do fuso seria a área da superfície compreendida entre dois meridianos ali. Tá certo? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo, tá? Então, copiem aí pra gente. Esse tipo essas partes eu acho muito melhor, tipo, que tem um certo tipo de lógica, Ah, que tem um certo tipo de lógica aí, tipo, é uma sim, coisa para que dá pra calcular você a área do raciocinar. fuso, dá para você raciocinar, entendi. Não precisa lembrar da fórmula, eu acho 10 mil vezes melhor. Sim. Você só lembra dessas duas aqui. E aí, lembrando Geralmente, dessas duas. Oi, meu amor, Falou de, fala. falou de círculo, é certo que eu vou esquecer. Eu não sei por quê. Sabe umas coisas que, tipo, você pode ver 1000 vezes e você não consegue guardar? É um bloqueio que tem, pô. Ah, deve ser mesmo. E eu nem sei por Sim. quê. Nunca criei esse bloqueio. Ele só veio do nada. eu acho que Sim. foi no PISM ou no PAIS do ano passado. Eu lembro que a gente tinha visto essa matéria e tal. Aí caiu uma questão discursiva. Eu acho que foi no PISM, né? Porque o PAIS eu não lembro se é discursiva. Eu sei que falei assim, ai, cara, eu vou arrasar, né? Geometria espacial, adoro. Fui fazer a conta, aí eu fiz 3/4. 3/4 πr ao cubo. E não 4 Nossa. sobre 3. Ai, vou Eu sou arrasar, só perfeita pra que não. confundir esse tipo de coisa. Eita. Então, ó, o fuso é essa superfície entre dois meridianos. O que a gente chama de cunha esférica é um sólido entre dois meridianos. Então, a cunha ela é o sólido Volta rapidinho. formado. Oi. Só um minutinho, só pra eu ver um negócio. Você quer que eu volte? Rapidinho. Pronto. Vou tirar até um print pra não demorar. Pronto. Obrigada. Nada. Ó, já peguei a mesma esfera, vou apagar o raio também. Alguém bateu Nanda, a minha você porta. fez o último sais? O sétimo sais? Sais Enem que teve. Bom dia, Ju, tudo bem? Bom dia.
Olha lá. Esse daqui seria a nossa cunha. Ela é o sólido, tá? Se a gente for pensar numa laranja, por exemplo, a cunha é como se fosse um gomo. Certo? É como se fosse um gominho da laranja. E aqui, o fuso é como se ele fosse só a casca do gomo. Só a casquinha do gomo. Então, quando eu considero o gomo inteiro, ele é a cunha e só a casquinha, ele é o fuso. Então, são duas coisas que a gente vai calcular. A primeira vai ser o volume do fuso, da cunha, desculpa, o volume da cunha, e depois a área da cunha. Para fazer o volume, a gente vai usar o mesmo raciocínio. Aqui está o ângulo θ, certo? Deixa eu dar um destaque nele, vou pegar o vermelho. Acho que foi já. Aqui está o ângulo θ, e aí a gente vai fazer em função dele, né? Como 4/3 de πr ao cubo é o volume de toda a esfera, e é a rotação completa, que é 360. O volume da cunha, ele vai ser diretamente proporcional ao ângulo θ, aquele ângulo direto. Então, o volume da cunha, ele vai chegar nessa expressão, ó. Fazendo a simplificação, vai ficar πr ao cubo vezes θ dividido por 270. Então, esse daqui é a expressão para o volume da cunha. πr ao cubo vezes θ dividido por 270, tá? E a área da cunha, que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Imagine isso daqui como sendo um pedacinho de melancia. A gente tem a seguinte situação, né? No pedacinho de melancia, a gente tem a casca dela aqui, certo? E aqui a gente tem aquela parte vermelha, suculenta, gostosinha da melancia. Tudo bem? Beleza? Com os pontinhos lá, com as sementes. Como eu quero calcular a área, eu tenho que considerar todas as superfícies. Então, vocês concordam comigo que tem 3 superfícies a cunha? Ela tem aqui essa parte verde, que seria o fuso, e tem essa parte vermelha aqui, que seria um semicírculo. Só que você tem um semicírculo desse lado que a gente está vendo, que é o lado esquerdo, e tem um outro semicírculo do lado direito. Meus amores, vocês estão entendendo? Não estou falando bobagem? Todo mundo está vendo? Entender, sim. Uhum. Sim. E aí, esse semicírculo ele tem o mesmo raio R que a esfera. Então, para calcular a área da cunha, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e calcular a área da cunha assim. Eu vou somar a área do fuso com 2 vezes a área daquele semicírculo. Se é 2 vezes o semicírculo, então eu posso falar que a área da cunha é a área do fuso mais a área de um círculo. E aí, como é que fica a expressão? A área da cunha vai ser, a área do fuso é πr ao quadrado vezes θ dividido por 90. Mas a área do círculo, como o raio é igual, vai ser πr ao quadrado. Então, ó, essa expressão aqui é a expressão para calcular a área da cunha, que seria todo o gominho da laranja ali. Como se fosse também, pensando, né, um pedaço de melancia. Que nem eu fiz com vocês ano passado, que eu até levei a melancia para a gente estudar isso.
Isso cai muito bisteca. Não muito. As partes da esfera cai pouco, depende, é muito específico de um ano lá que cai. Mas, por exemplo, pisme cobra bastante, alguma coisinha disso. Para pegar um exercício, tem um exercício da Unesp que uma vez caiu para calcular a área da cunha, da FUVEST também, eu acho. É importante saber vai que cai. Me situar. Esse do círculo aí é como se fosse a planificação? É que se você fosse fazer a planificação, você ia ter essa região verde, que é o fuso, e essa região vermelha, que seria o semicírculo. Só que você tem a região vermelha desse lado esquerdo e a região vermelha lá do outro lado. Aí são duas regiões vermelhas. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Cara, esse exercício é legalzinho de ver. Um pouquinho melhor, tá quase igual o meu lá. Olha lá, a cunha é o sólido azul, certo? Aí aqui você tem o semicírculo azul clarinho, tem a cunha que é o azul mais escuro, e do outro lado você tem outro semicírculo. Por isso que são dois semicírculos aí. Tá? Tá, vamos lá. O que eu queria ver aqui o exercício. Vamos ver o que ele fala aqui. Observe a figura da representação dos pontos MN sobre a superfície da Terra, tá? Então, tem aqui o ponto M e N da superfície da Terra. Considerando a Terra uma esfera de raio 6.400 quilômetros, então, o raio da esfera ali, que é considerar a Terra, é de 6.400 quilômetros, e adotando π igual a 3,
Para ir do ponto M ao ponto N pela superfície da Terra no sentido indicado pelas setas, a distância percorrida sobre o paralelo 60 graus norte será igual a... Ah, tá. Isso daqui é um pouquinho diferente do que eu queria, mas enfim, dá para a gente calcular. Ele quer calcular essa distância aqui, ó. Percorrendo de M até N. Tudo bem? O que a gente precisa entender nesse exercício? Aqui foi feito um corte, né? Nesse paralelo de 60 graus norte que ele falou, né? Aqui eu tenho um corte e esse corte seria um círculo. É isso daqui, ó. Deixa eu tentar fazer ali em cima para ver se eu vou ter sucesso. Ele tem aqui o raio e aí ele fez esse cortezinho aqui, ó. Vocês estão vendo esse círculo vermelho? Esse círculo vermelho, vamos dizer aqui que está aqui o centro dele. Tá? Esse círculo vermelho, eu vou passar ele para cá. Opa. Certo? E aí, se vocês forem ver, ó, eu tenho aqui o M. Opa. Saiu um monte de bolinha porque eu não tirei ele. Aqui eu tenho o segmento M até o centro e o N até o centro. Eu vou ter isso daqui, ó. Vou ter um setor circular. Vocês viram comigo ontem cone, né? Você tem M e aqui tem um N. E aí, meus amores, vamos ver se vocês estão entendendo que eu estou chegando, ó. Ele quer calcular a distância do M até o N. Que aí eu já conversei com vocês que essa distância é o L, que é aquele comprimento lá. E aí, para a gente calcular o L, não sei se vocês vão lembrar, mas a gente tem que calcular qual é o raio desse setor, que seria o raio desse círculo vermelho, tá certo? E qual é esse ângulo aqui, ó, formado entre o M e N, que seria o ângulo que eu vou chamar aqui de alfa. Seria o ângulo θ, o ângulo alfa ali, que é o ângulo formado pelo arco, tá bom? E aí, vocês lembram que a gente viu isso, ó? Que o ângulo, ele é o comprimento dividido pelo raio. Sim. E aí, se a gente descobre o ângulo em radianos, o ângulo tem que estar em radianos. O raio, a gente consegue calcular o comprimento. A gente diz que o comprimento é o ângulo vezes o raio. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Esse raio que ele deu é o raio da esfera. Tudo bem? O que a gente precisa saber? Nanda, o que eu conversei na outra aula foi o seguinte. Esse círculo vermelho, ele foi feito a uma certa distância aqui do centro da esfera. Se eu pego aqui do centro da esfera e vou até esse ponto da superfície dela, esse cara é o raio. E aqui eu vou ter o raio do círculo vermelho. Entendi. Você vai ter aqui o rainho, que é o raio do círculo vermelho. Esse cara aqui vai ser o raio da esfera, que é 6.400. E o ângulo formado aqui vai ser de 90 graus. E essa daqui é a distância. Ele não deu a distância para a gente. Porque aí, ó, Ananda, o que eu falei na outra aula foi que se você tiver os três, você pode fazer Pitágoras. R ao quadrado igual R ao quadrado mais Dzinho ao quadrado. Mas ele não disse qual foi a distância percorrida aqui. Então, essa possibilidade aqui a gente descarta. Ele só deu o raio aqui. Mas ele falou uma coisa interessante. Ele falou que esse paralelo é 60 graus norte. O que significa isso? Significa que a partir aqui da linha do Equador, esse ângulo que formou o paralelo é de 60 graus. Vocês devem ter visto isso em geografia, sim ou não? Sim. E aí, ó, lembra do Z do Zorro? Sim. Porque ó, se esse ângulo ali embaixo é 60, então olha o Z do Zorro aqui. Então esse ângulo aqui também vai ser 60.
E aí a gente pode calcular o R através de razão trigonométrica, né? Ó, eu vou tirar o triângulo lá de dentro para vocês entenderem. Eu tenho aqui o R, eu tenho aqui o D, e aqui eu tenho o R. E olha o que a gente tem de informação. Esse exercício é muito bom. A gente pensar, R, aqui é 6.400 e aqui é 60. Dá para calcular o R usando as razões trigonométricas do triângulo retângulo. Aqui o R vai ser o cateto adjacente e o 6.400 é a hipotenusa. Então, eu vou usar o cosseno de 60. Então, o cosseno de 60, ele é igual ao R dividido por 6.400. Vocês lembram qual que é o cosseno de 60? É 1 sobre 2. É 1 sobre 2. Então, vai ser R sobre 6.400. Então, vai ficar 2R igual a 6.400. Então, a gente vai descobrir que o R é metade de 6.400, que é 3.200 quilômetros. O que é esse R? Seria esse carinha aqui, ó. 3.200 quilômetros. É o raio desse círculo vermelho que a gente tem ali de cima. Então, a gente já descobriu o R. Está faltando só o ângulo, que é o alfa. Vocês têm alguma ideia de como vai calcular esse ângulo? Dá pra fazer, tipo assim, você pega, faz a... Tipo, Ó, antes de você falar, não precisa fazer nada. É só olhar no enunciado que ele já dá o ângulo para você. Aqui, ele disse que esse meridiano é o meridiano de 15 graus oeste e esse meridiano é o de 15 graus leste. É como se tivesse aqui no meio o meridiano de Greenwich. Então, significa que desse pedacinho aqui vai ser 15 graus e esse pedacinho também vai ser 15 graus. Ele andou 15 graus para oeste e 15 graus para leste em relação ao meridiano de Greenwich. Então, o meu ângulo alfa aqui, ele vai ser igual a 30 graus. entendi. Então, o meu alfa, ele é 30 graus, que em radiano é o π sobre 6. E aí a gente consegue calcular o MN agora, ó. O MN, o arco MN, que vai ser o L, né, o comprimento dele vai ser π sobre 6 vezes 3.200. Então, o L, que vai ser o arco MN, vai ser... o π ele pediu para usar 3, né? Então, vai ser 3 sobre 6 vezes 3.200. Então, aqui vai dar meio, né? Vai ser a metade desse cara aqui, ó. Vai ser 600. Mas se eles não tivessem dado o ângulo, dava pra, tipo assim, Aí pode falar. você faz a área do... Você faz a área desse círculo que tá no Equador para 360. Aí você faz a área desse círculo da calota, né, que fala, igual a X. Dá pra fazer Para isso? você descobrir o ângulo? Não. Porque... Que a gente não sabe qual que é a área da calota. Mas você sabe o raio da calota. Não sabe? Sei, mas não dá para fazer essa comparação. Porque, vamos lá, a calota, a superfície, né, que é aqui o fuso. A área do fuso ele é igual a π vezes r ao quadrado vezes θ, né, que é o ângulo que a gente precisava, dividido por 90. Certo? Para a gente calcular o θ, a gente precisa do raio que a gente tem,
do pi que a gente tem, mas a gente não tem a área do fuso. E calcular a área do fuso não é calcular a área desse vermelho aí, não. Não, mas tipo assim, tô falando de você pegar esse círculo que tá no equador. Tá, esse círculo grandão. Isso. Se você Beleza. fizesse a área dele e colocasse pra 360. E aí você faria a área do Aí, ó, mas vermelho. mesmo assim você ia precisar da área desse setor para poder ter alguma ideia, entendeu? Entendi. Para Ah, poder fazer tá, a regrinha de entendi 3, a agora. gente ia precisar da área do setor. A Ah, tá, gente agora não que eu sabe. entendi. Foi Viajei. por isso que ele falou do meridiano de 15 para cada lado, para justamente a gente pensar aqui nesse ângulo que é de 30 graus. Entendi. Só se ele desse outro tipo de Viajei mesmo. informação. Aí dava para fazer do jeito que você está pedindo, falando, sugerindo. Faz sentido. Cara, mas esse exercício é muito bom, é bem trabalhoso. No caso, eu. Beleza, achei o raio pequenininho, até eu entendi, mas eu tô olhando esse alfa, L, R, eu tô tipo, ok. Como É assim? esse vermelho aqui, ô Cecília, seria a visão superior que a gente tem daqui de cima. Imagina que eu fiz um corte e aí eu ranquei a tampinha. Aí eu tô olhando esse círculo vermelho de cima, que é essa daqui, ó. Sim, seria só o plano do coisa do Rzinho, mas é tipo Isso. assim, como que você sabia o ângulo para você achar o L? Tipo, Ah, tá. Então, aí você entendeu como que eu achei o ângulo de 30? Ele não, disse que esse meridiano aqui é de 15 graus oeste. E esse meridiano aqui seria de 15 graus leste. Então significa que a partir desse meio aqui, ó, que seria o Greenwich, ele andou 15 graus para cá e 15 graus para lá. Então esse ângulo aqui seria de 30 graus. é que, tipo, eu olhei esse meridiano 15 oeste e ele, tipo, não tá apontando bonitinho, ele tá apontando, tipo, tudo. É, eu que fiz ali, mas é isso. Porque o que é meridiano? Meridiano é essa curvinha aqui. Aí é conceito nosso. E aqui é Uhum, meridiano também, entendeu? entendi. Então Que era nem pra o estar ligadinho na linha, no caso. É, mas no Tá, caso, mesmo não estando ligadinho na linha, a gente tem a ideia porque aquela linha que é o meridiano, tá bom. tá bom? Então fez sentido. Copiaram? Sim. Então, só pra gente acabar, tá faltando a calota. Acho que tem desenho na apostila, deixa eu pegar. No meu de cima mesmo. Ah, tem outro ali. Vamos ver tá melhor.
Ó, a calota seria esse sólido aqui, azul mais escuro, formado quando eu tenho um plano paralelo ao equador, né? Porque aqui nós teríamos o equador. Certo? E aí a gente obtém ali a calota. Beleza? Esse daqui é o raio da esfera. Então, R aqui é. E esse H, ele seria a altura da calota. E o raio aqui seria o raio da esfera. Então, ó, o que a gente precisa calcular? A gente já sabe disso daqui, né, meus amores? A gente já aprendeu isso daqui. Se eu pego a distância aqui do centro da secção até o centro da esfera, eu posso formar aquele triângulo retângulo que nem eu conversei com vocês já. Aonde aqui eu tenho o Rzão, aqui é o rainho, que é o raio da secção, e aqui é a distância D. Tanto que se eu somar o D com o H, vai dar o raio. O que seria o H? Seria o raião menos D, certo? Só para a gente pensar um pouquinho nisso. Beleza? Quais são as duas fórmulas que vocês vão guardar? Tá? A área da calota, que é 2πrh, sendo o raio da esfera usado, certinho? E o volume da calota, que é πh ao quadrado sobre 3 vezes 3r menos h, onde é o raio também da esfera. Então, é πh ao quadrado sobre 3 vezes 3r menos h. E aí não importa qual seja a altura da calota, desde ser desse tamanho, pode ser maior aqui, por exemplo, que o raio, não importa. Essas são as fórmulas que a gente usa para calcular tanto a área, que seria a área da superfície aqui da calotinha, né? E o volume da calota, que é a sua capacidade ali. Show? Deixa eu ver se tem exercício. Esse primeiro a gente Calma aí, por que multiplica a área pela altura? Opa, desculpa. E você colocou 2πrão, é com errão ou é com errinho? Não, é 2 errão, é que é o raio da esfera. É que a apostila usa o raio da esfera como errinho, eu não gosto. O errão é o raio da esfera e o errinho é o raio da secção. Esse errinho que eu coloquei ali, ó, ele seria o raio da secção. É que a apostila que faz o errinho ali. Ela chama o raio da esfera de errinho. Ok. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Ela usa o raio da esfera como errinho. E aí a fórmula é essa, ó, 1/3, né, πh ao quadrado sobre 3, 3 errinho, que seria o raio da esfera, menos h. Foi o que eu passei aqui para vocês. Ok. Eu não sei se vai ter exercício. Mas aqui é bom. Bisteca, você vai no café da manhã dia 19? Meu amor, eu vou dar aula. Mas é online? Dá do veste.
É online. Então pronto. Que horas que é esse café? É 9h30. 9h30. Minha aula é às 7. Dá tempo. Vou ver certinho. Porque eu acho que eu não vou ter aula do segundo e primeiro ano, porque acho que não é que cancelou, né? Eles vão fazer prova trimestral. Então, vê, porque aí qualquer coisa, eu não sei como é que é o seu horário, né? Mas aí se for ou dar aula e ir pro Veste depois, ou então, tipo, dar aula e ir pro Veste e se tiver aula depois, você dá aula do Veste, sei lá, dá um jeitinho. Entendi. Pra gente fazer o café da manhã que a gente sempre faz, Nosso clássico café. óbvio. Calma aí, deixa eu ver um exercício aqui. E sua avó bisteca, tá bem? A véia tá bem, graças a Deus. Tá bem melhor. Manda essa listinha pra gente depois. Vou mandar, eu mando sim. Se tem uma que mistura tudo, tipo esfera, cone, Sim, também pirâmide. tem. Se tiver, pode mandar. Essa listinha aí eu faria, hein? Sim, essa é uma matéria legal. Exatamente. Vou pegar aqui, eu já mando pra vocês. Eu vou mandar e vocês tentam fazer e ver lá. Eu não tô achando aqui, não. Assim, de cabeça, um exercício pra gente fazer. Ai, Deus. Tararara. Bisteca, se depois você tiver tempo, faz uma listinha de matemática da FUVEST pra mim. Fuveste? É. Tá. Eu acho que eu tenho aqui. Deixa eu ver. Tem que procurar, porque eu tenho bastante coisa. Não tirei dúvida o ano inteiro, eu, novembro e dezembro, mandando 1000 mensagens. Tem aqui algumas coisinhas, sim. Eu já fiz. Cadê as listas? Ou também vou mandar bastante pro bisteca, porque vai chegar agora, eu vou refazer as provas. Olha lá, tem Unesp, UERJ. Federais. Aí tem mais algumas coisinhas. Eu acho que tem Não, FUVEST também em não algum quero. lugar. Em algum lugar, mas eu faço. Dinheiro. Mas é que eu preciso. Que a meta é FUVEST, mas se não rolar, vamos de UERJ. Aí, na aula de amanhã, a gente vai ver essa daqui que eu tava falando para vocês, essa 7 que é a da Unesp. Aí amanhã eu faço com vocês, é que acabou o nosso tempo, eu vou fazer com vocês mais exercício e eu mando listinha, e aí amanhã a gente vai ver sólidos inscritos e circunscritos, para finalizar essa parte de geometria espacial. Show? Tá bom, bisteca. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até semana. Semana que vem não, até amanhã. Até amanhã estamos aí firme e forte. Beijo, Tchau. bisteca. Obrigada. Beijo. Beijo. Obrigada. Nada.